queridos, boa tarde, graça e paz. Vamos dar início à nossa celebração, o nosso encontro servir, amém? Vamos orar para dar início, para colocar esse momento diante de Deus e pedir que Ele nos direcione e esteja conosco em todo esse tempo. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, louvando o Teu santo nome, Te buscando de todo o nosso coração. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu venhas com o Teu Espírito Santo, nos direcionando, Senhor, através desse tempo, Pai, que é de servir, Senhor. Capacita-nos a fazer a Tua vontade, Senhor, em todo o tempo, Pai. Vem, Senhor, tira todo o empecilho, Senhor, que possa haver, Senhor, que possamos estar juntos aqui, unidos em amor, Senhor, celebrando o Teu santo nome, Pai, glorificando o Teu nome, Te buscando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma-nos por completo, abençoa aqueles que vão ministrar, Senhor, que seja um tempo, Senhor, para glorificar o Teu nome e aprender mais de Ti, Senhor. E buscando servir aos nossos irmãos, Senhor, como Tu nos ensina na Tua palavra, Pai. Que Tua maravilhosa presença esteja conosco em todo o tempo. Para a honra e glória do Teu nome, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos lá ao nosso encontro servir. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome infaltável é. O inferno não prevaleceu, nada irá me impedir, eu Te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é, imutável é. Jesus, Te adoramos como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos
poderoso és, grandioso és, como o trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como o trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. O nome dele, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aplausos, Senhor, amém. Continue adorando ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, e sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nós te queremos, Deus. Nessa tarde nós te queremos, Jesus. Ó Espírito Santo, vem. Estou de pé na presença do Rei. Não horas sai aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Oh, 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 oh.
nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Aplauda o Senhor, amém. Nossa fé está em Deus, amém. Glória a Deus, Jesus. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor. Esse é o nosso clamor. Não iremos nos calar. Pedimos, venha o reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Nossa voz na certeza de que ouves o clamor. Em nome do Senhor, não iremos nos calar. Pedimos, venha ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade. Que tua glória encha as nossas cidades. Que o amor transforme, a graça transborde. Ouve a nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, 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 Senhor. Nós te pedimos, vem, aviva-nos, Senhor.
fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Vem, Senhor, como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, 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 Senhor. Quando o céu beijar a terra, nós não pararemos de clamar e dizer aviva-nos, e dizer aviva-nos. Nós não nos calaremos de clamar, de orar, de interceder, pois o Senhor está próximo, Ele está voltando. E nós pedimos, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, 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 Senhor. Aplausos ao Senhor, amém. Nós te esperamos, Senhor. Aleluia. Amém. Opa. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Amém? Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Amém? Mais um encontro aí, o nosso encontro Servir. Amém? Quantos já deram aí a graça e paz, abraçaram o seu irmão? Já? Não? Então vamos agora nesse momento aí abraçar isso e fale, seja bem-vindo a esse dia que será marcante em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quantos estão com grandes expectativas do Senhor? Amém? De que grandes coisas estão por vir. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, meus queridos irmãos,
Nesse momento eu quero falar breve, né, sobre os nossos avisos, né, sobre a nossa agenda, tá bom? E depois a gente entra na ministração da oferta. Amém? Bom, amanhã nós teremos o segundo dia, né? O segundo dia do nosso encontro. E também teremos a festa do G6, amém? E aí, mulherada, amém? Estão atentas aqui à agenda. Então, amanhã vai ser um dia muito especial. Gostaria que todos, né, viesse, trouxesse aí, convidasse o seu amigo, um parente, alguém para estar aqui presente, para estar ouvindo a palavra do Senhor, amém? E fale para ele sobre em relação à roupa, mas se não tiver, não tem problema, tá bom? Então, ali, cada zona, vocês já sabem mais ou menos quais são as cores, né? A Zona Sul está com a cor verde, a Centro-Sul está com a cor amarela, a Zona Leste está com a cor branca, a Zona Norte está com a cor azul. Se por acaso vier alguém aí da Zona Oeste e Zona... Qual é a outra zona que eu esqueci? Centro-Oeste, né? Aí temos a cor vermelha e a bege, tá bom? Aí você... fale lá para eles, caso tiver a cor da blusa, né? De acordo com a zona, será muito especial, mas se não, não tem problema, tá certo? E também nós temos na semana que vem, né? Na semana que vem nós vamos ter nosso culto da vitória, né? A quarta-feira, que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas. E teremos o nosso culto de Santa Ceia, que já vamos adentrar aí no mês de julho, amém? Então, nosso culto de Santa Ceia no outro domingo será pela manhã. Às 9 horas teremos o nosso café da comunhão e às 10 horas teremos o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Então todos compareçam, façam-se presente nesses cultos, amém? E basicamente é essa a nossa agenda para este mês de julho, finalzinho de junho, né? E iniciando o mês de julho. Amém? Então agora vamos aqui ao momento da palavra. E tem o nosso versículo base, né, desse encontro servir, que o pastor tem colocado nos lembretes, vai ser o nosso versículo base também para a nossa oferta. Amém? Encontra-se lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A gente está bem enfatizando vamos dizer que a primeira parte, né, que a gente fala como A, né? Que diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Essa parte que a gente está enfatizando, né? Mas eu fui ler o versículo todo e a parte B me tocou, né? Para a gente falar aqui sobre a oferta, que fala: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Então aqui o Senhor nos convida a administrar fielmente a graça. Quantos aqui acreditam que tudo vem do Senhor? Que é tudo através da graça dele. Amém? Se nós estamos vivos, se temos um emprego, se temos nos alimentado, tudo é pela graça do Senhor. Tudo é porque ele nos abençoa. Amém? E aí uma forma de a gente fazer com que a gente possa servi-lo é administrando fielmente isso que ele nos dá todos os dias. E nós devemos reconhecer, né, que tudo vem dele, né? E para ele nós devemos também devolver como uma forma de adoração, né? E aí, aqui fala, vou fechar aqui a Bíblia, e aqui fala que servir também envolve essa forma de como administrar. Como é que será que nós estamos administrando esse bem, né? O nosso salário, como é que nós estamos administrando aquilo, tudo que vem nas nossas mãos, a nossa família, né? Também é uma graça do Senhor, né? Será que nós temos servido eles com amor, nós temos servido eles com dedicação, sendo fiéis, né? Tendo, como fala aqui na última palavra, em suas múltiplas formas. Então, são muitas coisas que o Senhor nos dá, amém? E a oferta, ela é uma expressão de amor, né? Quantos acreditam que é uma expressão de amor, de gratidão e também de serviço ao Senhor, né? Quando nós ofertamos, nós participamos da obra de Deus, né? Podemos ofertar em dinheiro, podemos também ofertar o nosso tempo aqui na casa de Deus, né? Eu não tenho contribuído porque eu não estou trabalhando, mas eu posso estar aqui vindo no sábado, ajudando as Ezequias aqui
a carregar areia, sei lá, fazer alguma coisa desse tipo, você está servindo ao Senhor, amém? E Deus vai abençoar, vai abrir portas também para a sua vida, amém? Porque Ele trabalha também para aqueles que são fiéis, como justamente fala aqui a palavra, amém? Nós, quando ofertamos, nós participamos da obra de Deus e ajudamos para que vidas sejam alcançadas. Quantos creem que aqui na IEV vamos alcançar muitas vidas ainda? Amém? Parecemos assim, ainda poucos, mas eu creio que aqui esse local vai estar assim, preenchido de vidas, amém? Alcançadas pelo poder de Deus, amém? O Espírito Santo do Senhor vai convencer esses moradores aqui de perto e os de longe, como a gente tem orado, né, de todas as zonas de Manaus, para serem, né, encaminhados a este lugar, e ser cheios do Espírito Santo, encontrar com Jesus aqui neste lugar, amém? Quando ofertamos, estamos dizendo assim: Senhor, tudo que tenho vem de ti, né? E o que eu quero, e o que eu mais quero é servir o teu reino com alegria. Então, que a gente possa, como a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, que nós possamos contribuir, não com tristeza, nem com pesar. Não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, mas Ele quer que a gente contribua com o quê? Com alegria. Amém? Então, que tudo que nós façamos para o Senhor seja de bom grado, seja com alegria, porque é isso que interessa mais a Ele. Ele quer essa gratidão, essa alegria do nosso coração de servi-lo e também através das ofertas. Amém? Então, que hoje a gente possa estar agora nesse momento, né, fazendo esse momento de oferta, amém? Entregando a sua oferta aqui no altar, e que você faça isso como um ato de serviço, amém? Um ato de adoração, porque também é um ato de adoração. Que essa oferta represente um coração disposto a cooperar com a obra de Deus, confiando que Ele continue sendo nosso provedor. Amém? Então, nesse momento você se levante, faça aí seu Pix, né? E contribua. Nós estamos aí num momento muito maravilhoso, que é a nossa construção. Já vimos muitas coisas acontecerem aqui neste lugar, mas ainda falta muito mais. Então, que você seja encorajado, né, a contribuir ainda mais para que essa obra aqui se conclua, né, que a gente consiga fazer a cinta que ainda está precisando, colocar a nossa cobertura. Amém? Eu creio que Deus vai abençoar 10, a 30, a 60, a 100 vezes por a sua semente. Amém? Então vamos ficar de pé nesse momento. Coloque a sua oferta na sua mão agora. Vamos orar por ela e depois você entregue aqui no gasofilácio. Ou caso faça o Pix aí no seu lugar mesmo. Mas a gente vai orar nesse momento por essas ofertas. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de ofertar, Pai, porque nós sabemos que esse momento também é um ato de adoração, é um ato de serviço, Senhor, e que Tu venha gerar em nosso coração essa motivação, Senhor, essa alegria, Senhor Jesus, em devolver aquilo que o Senhor nos dá, porque nós sabemos que isso, Pai, é a Tua graça, Senhor, e que nós possamos saber administrar, Senhor, tudo aquilo que Tu colocas, que Tu dá, Senhor Jesus, para nossas vidas, sendo elas de múltiplas formas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe, Senhor Jesus, cada irmão que hoje estiver colaborando, Senhor Jesus, estiver contribuindo com uma oferta, com seu dízimo, Senhor, com uma oferta, Senhor, alçada de gratidão, Pai, por conta, Senhor Jesus, desta obra que está sendo realizada aqui na IEV, Pai. Abre portas, Senhor Jesus, de emprego. Abre portas, Senhor Jesus, para aqueles que estão, Senhor Jesus, precisando, Senhor, de um emprego, ou de alguma causa na justiça, ou através de uma cura. Não sei quais são as suas necessidades, mas o Senhor conhece, Senhor, a petição de cada um, e que através de forma de gratidão, Senhor, eles possam estar ofertando nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, gere em nós servos, Senhor Jesus, que possamos estar sempre servindo a Tua casa, seja de forma contribuindo com renda, mas também seja de forma, vamos dizer, ajudando realmente fisicamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um e continue falando conosco neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Podem ofertar, amém?
se o Deus fosse lembrar de mim, e pelo teu favor eu quis esquecer, eu vivo Pela fé, não vacilo. eu não paro de eu sou de Deus, eu sou de Cristo, você mudou A minha história fez o que ninguém. podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém, queridos. Glória a Deus por mais esse encontro, queridos. Olha só, nós vamos agora para a nossa primeira ministração, primeira pregação dessa série de 4 ministrações, amém? Mas eu queria só posicionar você, né? Nós temos encontros que têm esse objetivo de a gente se consagrar e de a gente renovar nossa experiência com Deus, né? Mas o encontro com Deus aqui, todo mundo já participou na IEV, né? Todo mundo já fez o encontro com Deus. Mas você está no encontro de líderes. Por que a gente saiu da nossa casa nesse sábado e domingo? Porque Deus tem um chamado para cada cristão. E esse encontro aqui na IEV é um encontro de líderes. Quero só introduzir para você entender que nós não estamos aqui por acaso, amém? Nós não estamos nesse sábado porque a gente não tem o que fazer. Pelo contrário, né? Até ainda agora eu estava trabalhando aqui, né? A gente cheio de coisas para fazer e tal. Mas a gente tem um propósito. E esse propósito, irmãos, é alinhar o coração de cada irmão que foi chamado por Deus para desenvolver o seu chamado. Não para só chamou para me ficar aqui, mas Deus chamou a mim, chamou a você para a gente se desenvolver nesse chamado. E esse é o objetivo de você estar aqui nessa noite, nessa tarde, né? Nesses 4 momentos que nós vamos estar aqui, 4 sessões. E a IEV vai inaugurar um novo tempo. A festa do GC vai ser um tempo de colheita. Amém, queridos? Vai ser um tempo de crescimento. A seara é grande. A gente só enfatiza que são poucos os ceifeiros. Por que é pouco ceifeiro? Porque existe uma grande colheita. E a gente às vezes fica ali intimidado pelo diabo, dizendo assim, não, vocês não vão crescer, vai ficar esse númerozinho, pequenininho, tudoinho. Mas Deus, ele disse, a seara é grande, tem uma grande colheita. Poucos são os ceifeiros, por quê? Porque a seara é enorme. E Deus vai começar uma nova colheita na IEV. Ontem eu estava alinhando isso, né? Porque a gente tem um plano, irmãos. Qual é o plano que a gente está vivendo? O plano de Deus. Eu não estou aqui porque eu planejei estrategicamente estar aqui na IEV. Não foi o plano de Deus. E a IEV, a gente está no nível de maturidade, irmãos. Nós não estamos fazendo, ontem eu falava com os líderes, nada como uma gambiarra. Muitas vezes a gente, na nossa infantilidade, a gente acha que Deus vai abençoar coisa bagunçada, coisa suja, mal cuidada. Mas Deus só vai abençoar aquilo que tem uma ordem. Quando Deus trabalha, Ele trabalha com uma ordem. Num dia Ele podia criar tudo de uma vez só e depois não, mas Ele seguiu uma sequência. Ele é um Deus de planos, propósitos e ações. Amém? E eu quero te dizer que Deus não deixou a IEV à mercê de uma obra de qualquer maneira. Nós estamos trabalhando com excelência. Diga assim, a IEV tem
um ministério de excelência. Ontem eu repercutia, o seu Jonas veio aqui, aplicou veneno nesses matos. Ninguém viu, mas agora eu estou vendo que agora a gente está onipresente, não. Estou em casa, mas de vez em quando eu dou uma olhada. Eu não gosto de olhar, na verdade não tenho muito tempo de olhar, né? Mas quando eu olho, eu digo, rapaz. E aí o que é isso, irmãos? É excelência. É se preocupar para aquele matagal ficar aqui. Deus não vai abençoar nada sujo, irmãos. Tem gente que não arruma a sua casa e quer viver a bênção de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? A excelência é cuidar. É melhorar aquilo que você vive. Aí depois, passou um tempinho, aí eu vi o Zé Roberto chegando com os caras, no outro dia, no dia seguinte, já fazendo a capinação, aí limpando, tirando, organizando o mato. E aí depois, já no outro dia, já o Zé Roberto trouxe o Sérgio, comprou a tinta e pintou aqui. O que é isso, irmãos? Um espírito de excelência. Amém? Essa obra está sendo feita com excelência. A gente não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Tem engenheiro, tem o arquiteto. Isso aqui foi obra do arquiteto, não foi ChatGPT não, amém? Foi o arquiteto Abraão, né? Até o nome, tudo é profético, irmão. Abraão, pai de multidões, né? Aí o Rômulo é o engenheiro da obra. Cada fase a gente está fazendo, os recursos estão sendo destinados, amém? A gente está cuidando, porque Deus está levantando uma igreja de excelência, né? A gente pensa, não, vamos improvisar aqui. Não, a gente tem uma agenda, irmãos. A agenda de Deus. A gente sabe, essa semana agora, a gente vai os avisos. Julho é recesso das nossas agendas mensais. Nós vamos permanecer com as agendas semanais normais. Os líderes de GC, depois dessa colheita aí, fica a critério deles se eles vão fazer o GC semanal, mas se quiser dar uma pausa também, eles têm esse momento, né? E aí a gente está tudo programado. A gente pensa, né? Grandes ministérios crescem porque o cara, de uma hora para outra, ele improvisa algo. Não é assim que acontece. A obra de Deus não é feita por improviso. É feita por líderes comprometidos que assumem responsabilidade, que são humildes, amém? Que são obedientes àquilo que Deus mandou fazer. Não precisa inventar uma moda, inventar a roda, né? Precisa só cumprir o chamado. E eu quero dizer que a IEV é uma igreja de excelência. Deus nos deu um lugar de excelência, nós estamos construindo um templo de excelência e nós temos um ministério de excelência. Muitos líderes foram formados aqui e viajaram para outras cidades. Mas Deus está formando uma nova geração de líderes de excelência, pessoas que vão se desenvolver, que vão melhorar a cada dia, que não são perfeitos, que não tem nenhuma extraordinária capacidade humana, mas são pessoas ordinárias, comuns. Eu sou uma pessoa comum, irmão. Eu vim de uma realidade muito comum e Deus foi me melhorando, me gerando como uma pessoa de excelência. E eu quero dizer que Deus é um Deus de excelência. Por que eu estou nesse encontro, pastor? De líderes sábado, porque você serve a um Deus de excelência e você vai ser um líder de excelência. Você vai fazer as coisas cada dia melhor, amém? Você pode começar até meio desengonçado, meio desajeitado, meio sem rumo, mas você vai ver cada dia mais o teu ministério se desenvolvendo ao nível da excelência que Deus vai te capacitar. Você dizendo, Deus, eu quero ser melhor, Senhor, do que eu estou fazendo agora. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Quero ser só melhor, dar o meu melhor, fazer aquilo que o Senhor quer com excelência, não de improviso, irmãos. Então a gente está aqui para isso, irmãos. A gente tem uma demanda na nossa vida e às vezes a gente pensa assim, pastor, na minha vida secular, na tua casa vai ser uma casa de excelência. Tua família vai ser uma família de excelência. A tua carreira, a tua profissão vai ser uma profissão de excelência. Amém? Eu estou aqui, né, lá em casa, meu amigo, tá ficando tudo de excelência. Eu vou comprar um fogão. Meu fogão, irmão, mais velho que a Esther. É o Néclice, né? Mas ele é um fogão de excelência. Funciona o forno,
Funciona 3 bocas. Uma tá meia boca, mas ele ainda funciona meia. Mas de excelência. Pensa um fogão que tem 21 anos. Tu tem 20, tá? Minha tá velha. Tem 21 anos o fogão, irmão. E ele vai servir outra família. Aí a gente foi comprar o fogão, né? E rapaz, comprar fogão, 21 anos para comprar um fogão, né? Aí eu disse, Clícia, aí, qual é o fogão? Aí a Clícia olhou. A gente não tem espaço, nossa casa tá um caixotezinho, né? É um estúdio. Mas eu não tô achando ruim não, porque casa grande, meu amigo, até para te cuidar dela, limpar, deixar ela, né, sempre organizada é difícil. E aí a gente olhou lá e um fogão lá era 1.000 e pouco, fogão bonito. E tinha um melhor lá, 2.000 e pouco, 2.600 e pouco. Aí eu olhei aqui, aí a gente começa a fazer conta, né? Eu disse, rapaz, para mim comprar um fogão, eu não sei quanto que eu vou comprar um fogão. Porque demorou 21 anos, né? Aí eu disse, Clícia, qual é o que tu quer? O de 1.300 e pouco era bom. Fogão não é caro, né? Fogão não, entre aspas, né? Que ia ver 1.000 e pouco pra... E aí eu fiquei assim, indeciso, né? Aí 2.600 e pouco, 2.000 e pouco. Qual é a diferença? Aí ele começou a dar, o vendedor, dar a justificativa por que aquele é 1.300, por que esse aqui é 2.600 e pouco. Aí ele foi aqui, como é o nome da grelha, né? É um ferro mais resistente. Aquele vidro temperado, esse aqui é mais fino, esse aqui é mais grosso. Esse aqui é o top de linha, por isso que ele o forno dele não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a fazer o cálculo na minha cabeça, né? Aí eu digo, mas esse daí tá grande pro nosso espaço. Mas também eu não vou morar eternamente naquele. Aí eu digo, eu não vou usar. Quem usa é minha esposa, né? Eu digo, meu irmão, tá contigo a bola, a manja tá contigo, tu escolhe. E aí, o fogão de 2.600 e pouco. Por que eu tô falando isso, irmão? Depois eu fiquei pensando e isso. Deus é um Deus de excelência, não é um Deus de ostentação. Vocês estão me entendendo, irmão? Mas eu penso na durabilidade, a boca dele, eu fiquei olhando, aí o ferro dele lá mais resistente, a têmpera de explode. Agora esse fogão são tudo de vidro, né? Explode lá o negócio. Então, Deus é um Deus de excelência, não é um Deus de ostentação, mas é você ter aquilo que você faz da melhor maneira. Amém? Então, diga assim, qual é o objetivo do encontro de líderes? É gerar essa visão de excelência na nossa vida, porque às vezes o diabo quer destruir a gente. Não, meu irmão, fazer de qualquer jeito, da pior forma, vou viver da pior forma, né? As pessoas hoje estão vivendo de qualquer jeito, irmãos. Elas não refletem, elas vivem aquém daquilo que Deus chamou. Deus, eu estava olhando, deixa eu só avançar que eu quero entrar, né? Excelência, diga, é um encontro de excelência. É um encontro de unidade. A gente vai ter aqui um momento da festa do GC. Mas ninguém vai estar aqui naquela neurose de eu tenho muita gente no meu GC. Aquele GC ele está miado. Não, irmão. É unidade. A gente tem que encher a casa de Jesus, vida de Jesus. Eu estou disposto a ser humilhado, amém? Humilhado. O encontro de líderes, se eu botasse esse nome, ele era mais atrativo. Mas eu prefiro o encontro de servos. Amém? Ninguém está para mexer com vaidade, com ego, com neurose de igreja religiosa, gerando pressão, né? Ah, pastor, eu não tenho nem GC, mas se você é uma pessoa de compromisso com Deus, que congrega, que está firme, você vai perceber que o ministério é muita coisa. Amém? E a unidade, irmãos. Ah, pastor, meu cônjuge não me acompanha. Tenha paciência com o seu cônjuge, não fica neurótico. Teve um tempo que a visão era o seguinte, até hoje, religião, não estou falando de igreja, estou falando de religião. Tu não pode ser líder porque teu marido não é, ou tua esposa não é. Aí tu só vai... Aí tu que é solteiro, tu não pode, porque tu não pode nem ser pastor porque tu é solteiro. Jesus era solteiro, né? E Paulo, ninguém sabe, mas... ele era solteiro, não sei se era viúva, tem algumas... Mas Paulo ele vai e diz assim, olha,
eu recomendo que vocês sejam solteiros, porque o solteiro se dedica à causa de Deus, né? 100% ao reino. Mas o casado, ele tem que cuidar das coisas de casado. Mas se tu não consegue viver solteiro, tá em brasa, né? Casa, é melhor casar do que viver abrasado, né? Então, casa. Mas também, irmão, ninguém tem que casar porque é uma imposição da igreja. Tem muita gente que casa, eu até tirar esse termo igreja, é uma imposição da religião. Eu vou casar porque eu tenho que estar dentro de uma norma religiosa para mim. Aí lá vai, casou na hora, agoniou e daqui a pouco está ali num casamento só porque tem uma imposição religiosa. Então a gente é da unidade, irmãos. A gente quer... Eu não tenho preocupação. Eu converso com a minha filha. Eu digo, minha filha, 20 anos, né? Tá ruim de homem na praça. Eu sei que tá na hora já dela pensar nessas coisas, mas graças a Deus ela tá de boa. Tem gente até que se incomoda, né? Mais do que ela. E aí eu digo, minha filha, eu tô tranquilo. Não tô nem agoniado, porque se meter num barco furado é a coisa mais simples do mundo. Mas às vezes a religião força você. A pessoa tem a brasa, né? Aí a gente está em unidade, irmão. A gente está em unidade. Não precisa você ficar constrangido. Não, tu tem que ser líder. Né? É outra coisa que eu quero já deixar. Para mim ser líder, minha esposa ou meu marido tem que ser e tem que estar no meio. Não tem que ter nada, não. Você só tem que estar amando o seu cônjuge, tendo paciência com ele. Amém? Cuidando dele. O que é casado, cuida das coisas de casado. E vai fazer a obra de Deus dentro da sua condição. Aí, pastor, meu marido não vem, o senhor vai me tirar do ministério? Não vou. Minha esposa não vem, vou tirar do ministério? Vou nada, que eu também fiquei no ministério com a asa quebrada um tempão. Hoje que a Cristo está fluindo. Mas muitas vezes era só eu. Amém? Hoje está minha família todo dia fluindo. Mas uma hora era no colo aqui e bora, meu irmão. Bora fazer a obra de Deus, amém? Bora fazer a obra de Deus. E cuidar bem deles. Eles sabem que eles são alvo do meu cuidado. Eles sabem que eu não quero que você destrua sua família. Você é um líder. E você tem que amar e cuidar da sua família, amém? E aí a gente está entrando no marco da IEV para a gente fazer essa igreja crescer. Daqui 3 meses vai ter outra festa de GC. Não é para a gente competir, amém? Não é para a gente se aparecer. Olha aqui, ó, grande geração do fulano. Essa geração aqui, ó, só ele, um gatinho pingado aqui, ovelhinha pingada, né? Não é isso, irmãos, amém? Pode ver a nossa camisa. Qual é a camisa? IEV. Não é a camisa do pastor Agno, né? Tinha o timbre do pastor, né? Pastor fulano de tal. É Jesus que morreu pelo aquele ser humano. É Jesus que morreu. Então, a célula não é minha. A igreja não é minha. É de Cristo Jesus, amém? E qual é o nosso objetivo? Trazer pessoas para se encontrarem com Jesus. Ele é o transformador de vidas, amém? Ele é o salvador das vidas. Eu não vou salvar ninguém, você não vai salvar ninguém, mas as pessoas que a gente conduzir à presença dele vão ser transformadas pelo poder dele, amém? A gente só tem que convidar pessoas. Então, esse vai ser um tempo de foco nessa missão, transformar a vida. Como, pastor? A cada 3 meses a gente vai fazer uma mobilização. Eu moro na região, então eu vou trazer... Estou de acordo a gente visitar e panfletar aqui esse bairro, mas evangelismo, meus irmãos, ele é muito relacional. É a gente convidar quem a gente está acessando. Porque eu não tenho tempo de parar. Eu vim o sábado aqui, depois não vou vir de novo. Todo sábado eu não vou conseguir vir. A gente vai ganhar gente daqui? Vai, em nome de Jesus. Eu estou até conversando com o Davi, a gente não vai fazer mídia para a IEV. Nossa rede social vai ser para essa nossa região geográfica. Rede social para conversar. Meu irmão, tem você que mora no Novo Aleixo, no Águas Claras, conjunto, loteamento Águas Claras, não sei nem o nome aqui, Manaus é tudo bagunçado, né? Mas tem uma igreja que quer tirar você da solidão, que quer ser, hoje, irmãos, a nossa geração, igreja que eu estava vendo, eu penso em igreja, diga assim, unidade.
Esse é o nosso tempo. Celebração de colheita. Cada líder vai servir com alegria, irmão. Não, ninguém vem servir por estresse. É inspirar líderes. É inspirar líderes. É coisa boa servir a Deus, irmãos. É bom demais ser servo. É bom demais lavar os pés das pessoas, amém? É bom demais se doar, amém? E quando Deus nos chama, é servir o Senhor com alegria, com excelência, com humildade. Não existe, irmãos, liderança com soberba. Por isso que nosso encontro não é nem de líderes, é encontro de servo. Porque a nossa base é humildade. É humildade, diga para o seu irmão. Liderança é humildade. É serviço. Que só serve quem é humilde. É ou não é? É dependência de Deus. Tudo isso aqui quem está movendo é dependência de Deus. Ninguém tem condição de fazer nada. Se tu for olhar, vamos fazer um encontro. Encontro com Deus, um encontro de líderes. Ninguém tem condição. Mas está na dependência de Deus. Amém? A gente não tinha condição de fazer essas paredes, de pintar esse piso, mas está na dependência de Deus. Né? E aí, humildade, espírito de equipe. Irmãos, eu quero te dizer, nós somos uma igreja que tem um espírito de equipe. Eu não estou competindo com ninguém, você não está competindo com ninguém, amém? Nós estamos juntos no mesmo barco. Nós estamos aqui para cooperar, para ajudar, para ser o U e quem era o outro? Josué e U, né? Segurando a mão de Moisés, né? Segurando a mão de Moisés, meu irmão, não baixa a guarda não, continua firme no teu chamado, no teu propósito. E a Eve está firme. Então, queridos, é esse o objetivo de nós estarmos aqui. Agora eu vou entrar na ministração mesmo. Diga assim, Deus usa o que Ele já colocou dentro de você. Isso é fantástico, irmãos. O ministério é o quê? É servir. Servir com o quê? Com aquilo que Deus já colocou dentro de você. Ele vai usar você. Como, pastor? Com aquilo que Ele já colocou dentro de ti. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus já te capacitou antes. Essa criação, eu estou falando na quarta-feira sobre o novo nascimento. Essa criação não é a criação natural do nascimento físico. É a criação do quê? Quando você nasceu de novo, você foi uma feitura de Cristo. Deus já te fez um novo ser espiritual. Deus já te fez uma nova criação espiritual. Como? Com o Espírito Santo e dotado de capacitação. Uma unção está na tua vida. Uma unção está na tua vida. Não é uma emoção, é uma unção. Quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu uma unção. Vós tendes o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. Vos capacitará. Vos habilitará para todas as coisas. Amém? Para quê? Para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que boas obras é essa? É o ministério. Não é o mérito da salvação, é o ministério, o resultado, fruto dessa salvação. E esse ministério é o quê, pastor? É algo extraordinário. Pode ser a coisa mais simples que você esteja desenvolvendo na edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Pode ser a coisa mais simples. Agora, foi a Marcelane chegou, pastor, hoje eu até vim aqui colocar aqui uns tecidos aqui, ornamentar. Mas amanhã eu venho. Pode ser algo simples. Mas isso que você está fazendo faz a diferença no reino de Deus, amém? Pode ser, o seu João está olhando aqui, né? Aplicar o veneno. Eu disse, era o senhor, porque na câmera ninguém vê. Ele disse, sim, sou eu. Eu vim só lhe agradecer. É o reino de Deus. Tu queria estar com aquele matagal feio aqui, um bocado de mosquito, né? Está edificando o corpo de Cristo, está se tornando um lugar mais agradável, amém? Então, existe uma mentira que Satanás tenta colocar dentro de muitas pessoas. Você não tem nada a oferecer. Essa é a grande sacada do inferno.
ele diz para uma multidão de cristãos: você não tem nada para oferecer, fica no teu canto sentado sem fazer nada, e tu não tem nada para oferecer. Quando Deus já colocou coisas gloriosas dentro de ti, que vão fazer a diferença na edificação do corpo de Cristo. Pode ser coisas simples, amém? Olha lá, por causa dessa mentira, muitos vivem sentados enquanto Deus os chama para servir. Você não tem nada para oferecer, o diabo diz, e muitos ficam sentados enquanto Deus nos chamou para servir, irmãos. Eu estava olhando o café, nosso café da manhã. Estava bombando o café da manhã. O café da manhã ficou miado. Aí eu disse: Clícia, vamos dar um gás. Aí só que ainda correria, ajeitando as coisas lá em casa, e mexendo e melhorando lá em casa. Aí 3 e pouco, aí a Esther vem em cima: pai, tal, louvor. E deu uma coisa errada lá, eu tive que resolver e tal. Aí eu pensando no café: rapaz, o café. Eu não vou botar um café completo aqui para os irmãos, mas eu vou comprar pão, queijo, um bolo, Vocês estão me entendendo, irmãos? É minha pequena parte, mas eu vou fazer aquilo que é o meu melhor. Amém? Então eu não tenho que esperar por ninguém, eu tenho que fazer aquilo que Deus já colocou, a condição que Deus me deu, a capacidade que Deus me deu. Deus colocou algo dentro de você, e coloque-se para ouvir esse chão. Eu vou me levantar e vou servir, vou me preocupar com algo que é de Deus. Deus nos chamou para servir. Eles olham para outros e pensam. Olha só, irmãos, o diabo diz: você não tem nada para oferecer. Aí esse sentimento de incapacidade me coloca sentado, passivo, sem servir, sem colocar o meu propósito ativo. Aí eu começo a pensar: eu não prego como ele, eu não canto como ela, eu não lidero como aquele irmão, eu não tenho estudo suficiente, eu não sou importante. Tudo isso por uma ingerência na nossa mentalidade de achar que ministério é quem prega, quem canta, quem lidera, quem tem performance, né? Quem tem estudo, mas ninguém é líder porque virou teólogo. Você vai ler a palavra devocional e aquilo já vai. E daqui a pouco eu fiz teologia, irmão. Fiz 3 cursos de teologia, fiz seminário interno lá na Jocum, que era teologia pura, bíblica, prática. Não era essa teologia só filosófica, não era teologia prática, com devoção, palavra e espírito. Não era só essa teoria só filosófica, não. Mas hoje Deus quer quebrar essa mentira. Eu não sou importante, eu não tenho estudo suficiente. Deus quer quebrar essa mentira, porque o reino de Deus não é construído apenas por pessoas extraordinárias. Tem pessoas extraordinárias no reino de Deus, são dotadas de grandes currículos, mas o reino de Deus não é feito de pessoas extraordinárias. O reino é construído por pessoas comuns que colocam as mãos de Deus, ou que colocam as mãos naquilo que Deus mandou fazer. Eu vou botar a mão no arado, e bota a mão naquilo que Deus já te deu. Hoje eu estou aqui, então Deus me colocou aqui, então eu vou fazer tudo o que eu puder para a IEV crescer, para a IEV amadurecer. Eu vim de verde, mas a gente não vai ficar verdinho não, a gente vai amadurecer. Chega de ser verde. Porque a maior dificuldade da igreja, irmãos, a pergunta não é o que está faltando em você, a pergunta é o que Deus já colocou dentro de você, irmãos. Aí não precisa evangelizar tanto não. A gente precisa evangelizar, mas o crescimento da igreja não é evangelismo, é as pessoas que estão dentro da igreja se importarem com a igreja. Por quê? Porque se a gente for fazer um diagnóstico da IEV, quantas pessoas estavam perdidas aqui dentro? E hoje tem pessoas em pecado que saíram e estão longe da igreja. Estou falando daquelas que saíram e viajaram, foram, e até agora falando, grandes líderes nossos, que já tinham sido formados aqui dentro, viajaram e não estão mais. Eu até estou vendo ali, eu fui fazer uma análise, eu conferi lá, 23 pessoas aqui, no nosso grupo, 23 pessoas, que realmente frequentam, que são da igreja local, são 61 pessoas. 33 daqui, 24 daqui para lá.
Não, contrário. 24 e 39, tipo assim. Tá no meu caderno lá. E assim, eles viajaram, foram embora, não estão mais, não congregam mais com a gente. Aquele grupo é até fake. Não vão engajar, não vai ter engajamento com a gente. A gente precisa ter realidade. Não, aqui é 24 que a gente tem, pessoas que congregam conosco, e a gente vai engajar, e Deus vai fazer a diferença na nossa vida. Alguns estão viajando, foram embora. Então, pode ser até um grupo da IEV raiz, vamos dizer assim, né? Sei lá, clássico, né? Histórico. Mas não estão com a gente. Não vão aqui, né? Essa é a realidade. Mas Deus quer fazer o quê, irmãos? Usar o que Ele colocou dentro de você. Usar o que Ele colocou dentro de mim. Amém? Pastor, como é que isso acontece? É eu olhar para alguém e servir, lavar os pés. A gente pode salvar muitas pessoas. Se a gente for agora, eu vou falar, quem está em Manaus e não congrega mais na IEV? Algumas caíram em pecado. E aí fica logo com raiva da igreja, né? A igreja pega a culpa. Outro dia eu peguei a culpa. Aí eu digo, rapaz, estou acostumado a pegar a culpa. E a culpa é da igreja também. Isso nada normal. Já meu couro tá couro de jacaré, couro grosso. Já não me abate muito, não. Mas eu não tenho culpa do pecado de ninguém. A igreja não tem culpa do pecado de ninguém. O que a gente pode é tentar dizer, meu irmão, tu vai se dar mal. Alertar, né? E vez ou outra, tipo, se eu não tivesse feito nenhuma abordagem, eu estaria me sentindo culpado. Mas eu, como pastor, eu fui lá e tentei intervir. Mas não deu. Não deu. Se fechou. Se endureceu. Porque também, senão, eu vou andar como uma pessoa culpada, né? Fulano caiu. Ontem eu fiz um alinhamento depois do alinhamento da minha família. E aí a gente conversando, começa de mim, eu preciso me alinhar. Não adianta eu querer cobrar da Esther, do Davi, da Clícia, é uma coisa que eu preciso me alinhar. E aí também eu dar relatório, eu prestar contas, eu me alinho assim, meus filhos. Eu me alinho assim. É assim que eu me alinho com Deus. E tu, como é que tu consegue se alinhar com Deus? Deus colocou coisas dentro de mim, dentro de você, que você sabe como você deve fluir em Deus. Amém? Diga assim, Deus usa o que Ele colocou dentro de mim. Deus já depositou talentos dentro de você. Vamos abrir aí Êxodo capítulo 31, versículo 1. Esse texto é fantástico, irmãos. É impressionante como Deus ele não escolheu um profeta, um sacerdote. 31, de 1 a 5. Ele escolheu uma pessoa comum. Acho que é filho de Ur, né? Os artífices da obra do tabernáculo. Você percebe como Deus é organizado. É o desenho do céu. Ele não fazia as coisas... Não tinha um projeto, tinha planta. Era uma... Como fala? Uma réplica daquilo que estava no céu. Tabernáculo. Amém? Aí a gente quer fazer a igreja de qualquer jeito. E Deus vai crescer porque vai crescer. Não. A gente tem que ter responsabilidade naquilo que... Artífice da obra do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Deus chamou você pelo nome. Para realizar o quê? A edificação do tabernáculo agora. Não o tabernáculo, mas é a igreja. Amém? É a edificação da igreja. Filho de Uri, ele era descendente de Ur, né? Da tribo de Judá. Agora, irmãos, ele já colocou dentro de ti e dentro de mim. O versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência. Eu quero declarar que você já está cheio do Espírito Santo. Você não é um cristão Zé Manezinho, não. Você é um cristão cheio do Espírito Santo. Eu sou um cristão cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim, de você, querido. A gente tem que tomar posse dessa realidade da nova vida. A gente não tem que andar toda hora, tô fraco, eu não tenho unção, eu sou fraquinho, não. Há uma unção na tua vida. E ela é verdadeira e é da parte de Deus, ele diz em João.
Ele me encheu, ele te encheu. Ele nos trouxe para esse lugar aqui, não foi, vão lá e deu jeito de vocês, não, ele capacitou, ele ungiu a igreja. Ele diz, vocês vão receber poder, mas ele já liberou o poder, irmão. O Espírito Santo não podia habitar na vida de ninguém, até o sacrifício vicário de Cristo, até o dia de Pentecostes. Quando o Pentecostes aconteceu, ele ficou ali o avivamento. Não é obra do homem, não foi Pedro que mobilizou o Espírito Santo, não foi o céu. Foi um vento impetuoso que veio do céu. E agora Deus tem levantado uma geração de líderes cheias do Espírito Santo. E o enchi do Espírito de Deus. Para quê? Para fazer o tabernáculo. Para cumprir uma missão, um chamado. E aí, poxa, já tá, estou cheio do Espírito Santo, já estou bem. Mas ele vai e diz, meu irmão, eu te enchi de coisas. Eu te enchi de quê? Do Espírito Santo. De habilidade. Irmãos, todo mundo pode orar. Todo mundo pode orar. Todo mundo pode compartilhar uma palavra. Pode não ser um pregador, que nem eu aqui, que grita, que raciocina, que vai longe, que fala. Mas você pode pregar 1 minuto, falando daquilo que Deus fez na tua vida. 2 minutos, 3 minutos. Você pode. Deus te deu a habilidade de falar dele, amém? De inteligência, habilidade agora, né? Inteligência. Meu irmão, você é inteligente. Vou falar uma palavra pesada. Você não é burro, não. Eu vi uma palavra esses dias, né? Saul começou com coração de líder. Começou ou não começou? Deus escolheu Saul. Mas o que Saul estava fazendo, irmão? Saul estava atrás de mula. E havia uma convergência do céu. O cara estava atrás de mula, que ele tinha perdido as mulas do pai dele, mas ele não era uma mula. O cara perdeu a mula, mas ele estava atrás de mula. E Deus estava atrás de um rei. E Deus olhou para o coração de Saul e disse, agora esse cara aqui é o rei. Porque ele está preocupado com a mula do pai dele. Ele não é uma mula. Ele é alguém que está preocupado em cuidar até de mula mesmo. E às vezes ser líder, às vezes é cuidar até de mula. Esse mundo é uma mula. É ou não é? Então lá em Parintins, parece que o Brasil tá nadando na grana, né? Saúde está perfeita, né? Tu é doido? A infraestrutura a gente tem um modal assim, moderníssimo, né? Aí o brasileiro tá lá, pulando. Copa do Mundo. Meu irmão, o cara para tudo pra Copa. Brasil para. Eu vim quarta-feira, o Brasil parou. Copa do Mundo, todo mundo. Uma mula. O Brasil é uma mula, irmão. Só o Brasil para a Copa, irmão. Nenhum outro país, primeiro mundo, não para, não. Estão lá melhorando a vida deles. Mas Deus, diga para o seu irmão assim, Deus pega coisas ordinárias e faz coisas extraordinárias. O cara estava atrás de mula. E Deus fez um complô e disse, Samuel, eu achei um cara que tem um coração para ser rei. E eu vou levantar. Ele foi atrás de mula e saiu rei. E foi cheio do Espírito Santo. Vocês viram quando Samuel ungiu Saul, o que aconteceu? Ele começou a profetizar, ele começou a inteligência espiritual. Ele diz, eu vou atrás do profeta, eu não consegui achar inteligência. Eu vou atrás do profeta, que o profeta vai revelar. Mas eu vou ter que levar uma oferta para aquele profeta. Porque o homem de Deus vivia de ofertas. E aí, habilidade, inteligência, conhecimento. Quero declarar que tem conhecimento na tua vida. Pastor, eu não conheço nada, não conheço ninguém, pastor. Deus colocou pessoas na tua vida. Conhecimento, eu estou falando de conhecimento intelectual, de formação. Mas eu também estou falando de conhecimento de pessoas, amém? De network. Tem pessoas que pastor nenhum vai conseguir acessar, mas Deus vai usar você para tocar no coração dessas pessoas, amém? Em todo artifício, versículo 4, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lapidação de pedras, versículo 5, de engates, para entalho de madeira, para toda sorte de lavouras. Irmãos, eu quero te dizer, assim como ele ungiu Bezaleel, ele ungiu você. De habilidades que você tem dentro de você, precisa só eclodir. Quando tu vê, tu vai desenvolver a tua criatividade.
Como? Fluindo no propósito de Deus. Ele disse, eu vou. Aí a gente vai voltar aqui para algumas considerações aqui. Quantos estão sendo edificados, irmãos? Ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não era rei. Bezaleel era um artesão. Mas Deus encheu ele da habilidade para quê? Para a realização da sua obra. Querido, Deus já encheu você. A Eve está cheia de habilidade, cheia de pessoas aqui. Daqui a pouco, a gente está tocando em 20 pessoas, 30 pessoas. Mas se você for ativado no seu chamado, daqui a pouco a gente está tocando 50 pessoas, 100 pessoas. Amém? Só é você deixar as habilidades que dá dentro de ti. Quando tu vai ver, meu irmão, não sabia que eu tinha essa liderança toda, eu não sabia que eu tinha essa condição toda. Isso ensina uma verdade poderosa. Deus não usa apenas pregadores. Deus usa construtores. Amém? O cara era um construtor, era um artesão, e Deus usa. Deus usa músicos. Agora, quem Deus usa? Deus usa músico. Eu estava conversando com a Esther, né? Está um desfalque, só tem 2 vozes. 3 instrumentais, meia boca. Mas estão aí. Deus usa eles. Amém? Mas eu disse, eu vou fazer uma reunião com esses músicos, com esses vocais. Porque até para fazer isso, irmão, é preocupante. Eu não posso vir para a igreja só para tocar. E tenha um entendimento, irmão, que é a preocupação de um pastor. Isso não é estratégia de igreja. E a gente já viu pessoas que só vinham para tocar. Nesse pouco tempo que eu estou. E depois deu o que deu. Não vou querer fazer vexame, mas você é músico da igreja. Não é, Deus usa músicos, mas ele tem que ser um adorador, tem que ser alguém convertido, tem que ser alguém que ama Jesus. Que eu falo isso para meus filhos, não adianta, não vai na minha não. Eu tenho a minha experiência com Deus. Davi, tu tem que ter a tua. Esther tem que estar no fogo com Deus. Isso é uma realidade. Deus usa músicos, mas músicos que são de Deus. Mas eu vou para a igreja só para tocar. Isso tem que acabar. Não é só na IEV não. Isso tem muita coisa de igreja que é assim. O cara é músico para aprender ele na igreja, mas só vai para tocar. Isso não funciona, irmão. Isso é uma autoilusão. Meu irmão, te converte. A gente precisa de músico. Ninguém precisa de pessoas que tocam e cantam, mas pessoas de Deus. Porque tem igreja que está travada no mundo espiritual. Eu já vi igreja que eu cheguei lá, o cara que tocava deu porrada no pai. O outro que era tocador engravidou a menina da igreja. Muito perigoso, irmãos. A obra de Deus, né? Músicos, professores, nós estamos precisando de professores na nossa igreja. Mas até de aluno, né, também, né? Professor, para ter escola, a gente tem que ter alunos, né? Tem que ter crescimento. E Deus vai levantar professores no nosso meio. Deus usa cozinheiros, né? Quantas pessoas têm capacidade de cuidar da mesa, né? Em Atos dos Apóstolos, os diáconos cuidavam da mesa, da comunhão, daquela refeição da comunhão, né? Administradores. Eu falei aqui há algum culto atrás, pastor não é para estar administrando, não. Mas pela carência de pessoas, pastor acumula funções, né? Ele tem que ser gestor, tem que entender de pedreiro, tem que entender de elétrica, tem que entender pelo menos noção da, né? Porque senão não vai. Porque a gente não tem dinheiro para contratar e não adianta chegar eu vou contratar agora um gestor da igreja. Não tem. Tem que ser um gestor que tenha o Espírito Santo, que tenha... São cargos de alta confiança. O reino de Deus é cargo de alta confiança. Eu trabalho no meio político. Eu sou de um cargo de alta confiança, né? E trazendo para a linguagem do reino de Deus, o ministério é um cargo de alta confiança. Tem que ser pessoas de Deus. Não é tão simples, né? Não, agora vamos contratar um administrador, né? Às vezes essas coisas, mas Deus vai levantar aqui, nós vamos ter uma estrutura de pessoas, Deus vai usar você no seu dom, no seu talento, naquilo que Ele já depositou na tua vida. Eletricistas, né? Designs. Tudo isso faz parte da obra de Deus.
profissionais de tecnologia, empresários, recepcionistas, Deus usa na obra de Deus. Tudo isso que eu falei aqui são atividades dentro da igreja. Não estou falando de atividade secular, não. Secular que eu digo lá no teu trabalho fora da igreja. Estou falando de dentro da igreja. Tudo pode glorificar Deus. Muitos acreditam que servir é apenas pegar um microfone, mas Deus também usa quem segura uma ferramenta, né? Para varrer aqui é uma ferramenta, para capinar é outra ferramenta, para soldar, né, senhor? É outra ferramenta. Deus usa. Tu já pensou se isso aqui não tivesse sido levantado nesse período de calor, né? E já estava aqui já. Hoje choveu, Deus é bom. Deu uma chuva, tá o clima lá. Mas o ventilador tem que estar aí, né? Mas se não sobe isso aqui é fritar a gente. Então eu quero fazer uma pergunta. O que você sabe fazer? Eu falei aqui, elenquei aquilo que Deus usa dentro do reino de Deus, não é fora. Isso aqui não é ministério, não. Falar aqui na frente é uma parte só. Porque aquilo que você sabe fazer pode ser a ferramenta que Deus quer usar para transformar vidas. Amém? Aquilo que você sabe fazer é a ferramenta. Sua personalidade não é um erro. Diga assim, eu não sou um erro. É muito interessante, eu vou correr agora, irmãos, para a gente não atropelar o horário. Salmo 139, 14 diz, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Diga assim, eu sou uma obra especial e admirável. Teu temperamento. Muitas pessoas sofrem porque querem ser outra pessoa. Diga assim, muita gente sofre porque em vez de ser ela mesma, ela quer ser uma outra pessoa. Meu irmão, tá aí. Os influencers. Todo mundo tá cheio de virginhazinha. Tu olha, as influencers estão tudo igual, fala igual, tudo. Querem ser um influencer. É ou não é? Mas olha só. O introvertido, aquela pessoa que é introvertida, quer ser extrovertido. Mas Deus não quer usar você extrovertido. Ele quer usar você introvertido mesmo. Tá aqui o cara que é introvertido. Eu sou introvertido. Não espero eu ser muito de relacionamento. Eu não sou introvertido. Eu já entrei em crise com Deus, mas eu vou te usar assim mesmo. Tem pessoa que é mais carismática do que eu, que é mais ali dada do que eu. Deus não criou nada errado em você. Teu temperamento, tua personalidade é do jeito que Deus quis. Amém? Pedro era impulsivo. E Deus fez o quê? Levantou Pedro. João era amoroso, o apóstolo do amor. E Deus usou o quê? O cara amoroso. Timóteo era tímido. Até o nome rima, né? Timóteo tímido. Ele era tímido, mas Deus usou ele na timidez. Deus usa todos eles. O problema não é quem você é. O problema é quando você tenta ser quem Deus não chamou você para ser. Olha aqui, irmão, isso é uma grande crise da vida. Principalmente quando a gente é jovem e adolescente, né? A gente fica nessa guerra interior de identidade, né? Deus usou você, quer dizer, fez você para usar você do jeito que você é. Não precisa você ser outra pessoa, precisa ser você mesmo. A mão nunca vai ser olho. Aí o cara, eu sou uma mão. Não, mas eu queria ser olho, mas você é mão. O olho nunca vai ser pé. Não, eu sou um olho, mas eu queria ser pé. Mas o olho, a mão, os pés são indispensáveis. Imagina um corpo sem um pé. Cotó. Tem que ter uma muleta, né? O cara sem pé. O cara sem olho, meu amigo. O cara sem mão. Tem olho, tem perna, mas cotó aqui. Como é que pega? Todos são indispensáveis. Pastor, eu sou pé, eu sou olho, eu sou orelha, não sei o que eu sou. Você tem que ser você mesmo. Eu sou orelha, servo da orelha furada. A comparação destrói o propósito. Irmão, se eu quiser ser a Clícia, se a Clícia quiser ser o Agno, vai dar ruim. Irmão. Vai destruir o propósito. Quando você tenta ser outra pessoa, deixa de ser aquilo que Deus chamou você para ser. Eu não trocadilho de palavra. Quando você
tenta ser outra pessoa e deixa de ser aquilo que Deus chamou você para ser, é um desastre. É uma doença. Diga assim: Deus usa pessoas comuns. Eu já estou concluindo, irmãos. 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as fracas, as desprezíveis. Deus escolheu pecadores, né? Hoje a gente tem que ter, irmãos, a igreja ora, a igreja fora da bolha. Eu vi um pastor lá de uma quebrada um pastor batista, esqueci o nome dele. Lá da quebrada, lá de Fortaleza do Ceará. Sabe que sertão é difícil de igreja. Ele abriu a igreja lá na quebrada, na Boca de Fumo. Hoje a igreja dele tem 20 mil pessoas. Mas ele foi lá cuidar do filho do drogado, do traficante. Ele foi cuidar, ele foi acolher. E hoje a igreja ora, mas ela não tem acolhimento para o pecador. Acolhimento, sabe o que é? É cuidar mesmo. É abraçar. Chegou um pecador aqui, irmão. Não é o pastor, um líder de GC que tem que ir lá, não. É todos nós, amém? Meu irmão, seja bem-vindo. Vem pra cá. O cara, a boca vem fedendo. Vem pura maconha. Vem pura cachaça. Vem não sei o que. Vem cá, meu irmão. Essa igreja, a gente fez ela pra pecador. Ele vai ser transformado, irmão. Ninguém está dizendo que concorda com o pecado, é conivente com o pecado, não. Mas o pecador só é transformado dentro da igreja. Ele chamou cobrador de imposto. A pessoa chega, o Daniel Vorcara agora. Está lá preso na Papudinha. E Deus salva o Daniel Vorcara. A igreja não vai aceitar ele, não, cara. Mas Jesus pegou o Daniel Vorcara, o Zaqueu. Bandido, pilantra. Ele disse: eu roubei mesmo. Mas eu vou restituir quem eu roubei. Ele disse: hoje tem salvação aqui. Esse caboclo aqui estava perdido. Mas tem salvação para ele hoje. Ele não foi lá na casa do publicano, na casa do fariseu. Ele foi na casa do Zaqueu. Do corrupto. Ele usou homens simples. Chamou Pedro, irmão. Tu vai ser pescador de homens. Pedro estava quebrado. Pedro negou Jesus, foi lá para o barco, lá em João 21, vamos já ler. Não eram pessoas famosas, Jesus não escolheu famosos, Jesus não escolheu influências, pessoas influentes, não eram pessoas reconhecidas, mas estavam disponíveis para Jesus, quebrantados, humilhados. O reino nunca avançou porque encontrou pessoas perfeitas. O reino avança porque Deus encontra pessoas disponíveis e quebradas, que Ele restaura, Ele conserta e aquela pessoa vai ser usada. Deus não procura pessoas extraordinárias. Deus procura pessoas disponíveis para fazer coisas extraordinárias através. Deus usa pessoas disponíveis para Ele fazer coisas extraordinárias através dessas pessoas, que são simples. Pare de se comparar, né? João 21, vamos terminar com esse texto. João 21. É o texto do encerramento já aqui. Você está sendo edificado, irmão? Está dormindo não, né, irmão? Poxa, rapaz. Mas encontra assim, a palavra um pouco mais densa. Jesus aparece a alguns discípulos junto do mar de Tiberíades. Versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus filhos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Desistiu, né? Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, a gente está mais ou menos assim, né? Rapaz, a gente jogou a rede e não veio nada. Perguntou-lhe Jesus. Ao clarear da madrugada, versículo 4, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: meu irmão, os caras lançaram a rede, nada, irmão. Amanheceu, eles ficaram a madrugada toda. Tinha amanhecido e não tinha pego nada. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis.
Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Quero dizer que a gente vai lançar a rede agora. A cada 3 meses a gente vai lançar a rede do Evangelho vivo aqui nessa cidade, amém? E vão pegar, e aí ele disse, lançaram a rede, começaram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ele falou para João, né? João dizendo que disse, João era o bestinha, né? É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. No versículo 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes que havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Deus vai nos dar uma grande colheita ainda nesse tempo, amém? Domingo, amanhã nós vamos ver uma grande colheita. E não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. E eu quero te dizer o que rede é essa? É lançar o Evangelho, irmãos. O Evangelho tem que ser a rede que tem que ser lançada. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, ele lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu quero declarar que Jesus vai se manifestar aqui na IEV de maneira viva e poderosa, amém? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Verdade em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar congênero de morte. Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, meu irmão, a gente pensa, não, agora Pedro foi restaurado, apacenta minhas ovelhas, foi enviado. Mas Pedro vem, continua Pedro sem noção. Olha o que acontece, irmãos. Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Versículo 21, pois Pedro viu João e perguntou a Jesus, e quanto a esse João aqui? Jesus respondeu, Pedro, mais uma vez, está sem noção, hein, Pedro? Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro estava incomodado. Jesus disse, olha, tu vai morrer de uma forma que tu vai glorificar o meu nome. A tua morte vai ser uma morte de martírio. Deus tinha restaurado o ministério de Pedro. Agora Pedro olhou para o João, e esse aqui? Esse aí vai morrer. Não vai morrer não, esse aí vai ficar vivo. Vai ser o único que não vai ser martirizado. E Pedro, para de ficar se comparando, para de ficar olhando para o ministério dos outros, cumpre o teu. A gente às vezes está assim, não, mas a igreja tal, mas o líder tal, mas o líder... Meu irmão, não olha para o ministério de ninguém, cumpre o teu ministério, cumpre cabalmente. O que te importa, quanto a você, siga-me, essa palavra continua atual. Muitas pessoas estão paralisadas porque vivem olhando para os ministérios dos outros. Meu irmão, eu vejo o ministério dos outros na internet, mas deixa eles fluírem em Deus, deixa acontecer o que quero ver fluir na minha vida, amém?
Ah, mas o fulano, o ministério A, B, C, D. Amém. Deus tem um propósito lá na vida dele. Amém. Olham o ministério dos outros, olham o dom dos outros, olham o resultado dos outros. Enquanto isso, deixam de cumprir o próprio chamado. A comparação sempre vai produzir. Irmãos, a comparação sempre vai produzir algo doentio, inveja, frustração. Poxa, o ministério é maior que o meu. Poxa, lá, ninguém nem conhece a realidade, irmão. Vive lá um ano para te ver qual é a realidade lá. Lá na internet tudo é bonito, lindo. Mas vai viver o drama deles lá diário. Frustração, desânimo. Comparação produz desânimo. Pô, a minha igreja está pequena, a dele está grande. A minha... Desânimo. Paralisia espiritual. Deus nunca pediu que você fosse outra pessoa. Ele pediu que você fosse fiel. Amém? Deus não pediu que eu fosse outra pessoa. Deus pediu que eu fosse fiel. Deus não pediu que você fosse outra pessoa. Deus não vai pedir contas do dom que Ele deu ao seu irmão. Deus vai pedir contas daquilo que Ele colocou em suas mãos. Irmãos, cada um de nós aqui vai ter uma prestação de contas com Deus. Eu não vou dizer na hora da minha prestação de contas, mas o seu Jonas, mas o Gabriel, mas o Cleivan, não, é eu e tu, irmão. A prestação de contas é cada um, ele não tem nada a ver. Diga assim: Deus quer me usar agora. Muitos dizem: quando eu estiver preparado, quando eu estudar mais, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo. Mas Deus está dizendo: comece com o que você tem. Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma funda, o menino tinha 5 pães e 2 peixes. O que parecia pouco tornou-se suficiente nas mãos de Deus. O que existe nas tuas mãos hoje? Tua profissão, teu talento, tua experiência, tua história, teu testemunho. Tudo isso Deus pode e quer usar. Hoje Deus está chamando você, não para ser um voluntário. Voluntário só faz quando quer, na hora que dá. Mas Ele está me chamando para ser servo. Servo, ele é obediente. A gente falou quarta-feira, né? Obediente até a morte. E morte de cruz. Hoje está a moda do voluntariado na igreja, né? Mas Deus não chamou ninguém para ser voluntário, não. Chamou a gente para ser servo, irmão. Pessoas que entendem: eu não fui salvo apenas para sentar. Eu fui salvo para servir. Ministério é servir, irmãos. Talvez você tenha passado anos acreditando que não tenha nada para oferecer. Mas o Espírito Santo está dizendo essa noite: eu já coloquei dentro de você aquilo que é necessário para começar. Não espere ser perfeito. Não espere ser perfeito. Não espere estar pronto. Não espere outra oportunidade. O reino precisa de você. A IEV precisa de você. Pessoas precisam daquilo que Deus colocou dentro de você. Amém? Pessoas precisam. Você é a criação de Deus realizada para fazer boa obra. Você não nasceu por acaso. Eu estou encerrando, vamos ficar de pé. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui nessa tarde por acaso. Você não está participando desse encontro da IEV por acaso. Você não está aqui porque você não tem nada para dar. Deus colocou coisas dentro de você. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades. Até, pastor, até aquilo que eu fazia lá na minha profissão, lá na minha vida fora da igreja, Deus quer usar isso, essa habilidade. Você tem uma personalidade única que vai ser o anzol certo para pegar a pessoa certa que Deus quer pegar. Eu te digo isso. Tem gente que eu posso pregar 1000 vezes, mas ela não vai se conectar comigo. E Deus não vai salvar ela. Mas tem gente que você pode falar meio testemunho e aquilo vai ser suficiente. Porque a tua personalidade, o teu temperamento vai ser o anzol perfeito, a isca perfeita de Deus para alcançar aquela pessoa. Amém? Você tem uma missão poderosa, querido. Chegou a hora de você colocar tudo que você é e tudo que Deus colocou dentro de você a serviço do reino. Se levante em nome de Jesus. É tempo de Deus levantar o seu ministério. Deus está te chamando para quê, pastor? Para te dar um título? Para te dar uma posição? 1000 vezes não, querido. Ele está te chamando para servir. Amém?
Diga assim: Senhor, tudo que sou, tudo que tenho e tudo que o Senhor depositou na minha vida, eu vou usar a minha vida, os dons que o Senhor depositou na minha vida, para servir pessoas, expandir o teu reino. Usa, Senhor, o que o Senhor colocou dentro de mim. Eu não vou guardar, eu não vou enterrar, eu não vou esconder. Eu vou colocar nas tuas mãos os dons, as habilidades, os talentos. Você tem talento de Deus, você é o Bezaliel, Deus te encheu do Espírito dele. Deus te dotou de habilidades, de capacidade, de inteligência. Você é inteligente, você é nobre. Você vai fazer obras excelentes. Você não vai fazer uma obrazinha comum, ordinária não. Você vai fazer uma obra excelente, uma obra de ouro, amém? Uma obra de pedra preciosa, uma obra que vai repercutir por toda a eternidade, querido. Não estou falando de obras materiais, estou falando de riquezas eternas, de ouro da unção, de ouro do poder de Deus, de habilidades e dons que Deus derramou. Aqui está cheio de riqueza, de talentos, de preciosidades. Esse é o encontro dos tesouros que Deus depositou e que vão gerar um grande resultado para Deus, que são riqueza que a ferrugem não corrói, a traça não consome, o ladrão não rouba, que é coisas espirituais que vão transformar vidas, amém? Vamos adorar a Deus, a gente vai para um intervalo e aí depois a gente volta para a segunda sessão, amém? Adore ao Senhor nessa hora. Deus colocou o dom na tua presença, o dom na tua vida, amém? O dom da presença dele. O Senhor que eu ouço e se porta o meu coração. Você vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço. Meu coração sobe aqui que eu te mostrarei o que eu vejo, o que eu vejo. Sobe aqui que eu te mostrarei o que eu vejo. Eu vejo óculos de avivamento. Você é um poço, amém? Deus colocou uma água na tua vida, é a água do Evangelho, é a água da salvação. Sendo desentulhados, vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento sendo desentulhado, cadeias sendo renovados, ovelhas sendo cuidadas, jovens com alegria, vivendo em santidade, pastores sendo renovados. Deus está levantando a IEV como uma igreja de pastores que vão cuidar das ovelhas perdidas, vivendo em santidade. Filho meu, sobe aqui que eu te mostrarei o que eu vejo. Uma nova visão, querido. Oh, vejo poços de avivamento. Vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento sendo desentulhados. Filho meu, sobe aqui que eu te mostrarei o que eu vejo. O que eu vejo. Aleluia. Amém, queridos? Deus colocou uma água poderosa na tua vida, é a água do Evangelho, da palavra viva, amém? Nós vamos fazer uma pausa aqui,
Vamos ter um tempo aí de comunhão. E aí depois a gente volta para segunda sessão e última dessa noite. Aí amanhã vai ter muito mais de Deus, amém? Diga para o seu irmão, Deus vai usar aquilo que Ele já colocou dentro de você. Já está dentro de ti, amém? Glória a Deus. Os dores sendo renovados. Então vamos aí.